Estamos de volta com Novos Tempos e o tema de debate de hoje é sobre o grupo jihadista Estado Islâmico. A nossa equipe visitou o Centro Islâmico de Minas Gerais. Lá conhecemos a história de um médico líbio. Confira. Abdunab Reis é líbio e mudou para o Brasil há 8 meses. A paixão pelo país surgiu há 15 anos, quando veio para completar seus estudos. Mas o que levou Abdunab a mudar definitivamente para o Brasil foi a atual situação de medo e insegurança enfrentada pelo Oriente Médio. Para muitos, os últimos acontecimentos são vistos com olhos de desaprovação. Segundo Abdunab, os atos de poucas pessoas destoam do que realmente a religião prega, a paz. O que está acontecendo na Síria e no Iraque é uma tragédia. Infelizmente, o povo daquela região, Iraque e Síria, estão sofrendo por causa de erro de alguns grupos. Infelizmente, o Ocidente teve mão em fazer isso. Então, o que está acontecendo lá, por causa daquele grupo radical Daesh, o grupo islâmico, a gente não concorda. Nem a religião islâmica concorda com o que eles estão fazendo. Matar pessoas sem nenhum motivo, degolar pessoas assim na frente das câmeras, isso aqui é impossível. A nossa religião não aceita, nenhuma religião aceita isso. Você acha que as pessoas confundem a religião islâmica com o terrorismo? Com certeza. Quando se fala do Islã, infelizmente, todo mundo acha que é terrorismo, sinônimo de terrorismo. Mas se você vê no Alcorão, nas tradições do profeta, Allahumma salli wa sallam alayhi, você acha muita coisa diferente disso. Por exemplo, tem uma tradição do profeta, Allahumma salli wa sallam alayhi, Muhammad, ele fala o seguinte: se vocês forem para a batalha, vocês não podem matar um animal sem precisar de comer. Vocês não podem cortar uma árvore, não podem estragar uma água corrente. Esse aqui é o conceito. Mesmo na guerra, você não pode estragar a vida do inimigo sem precisar de aproveitar disso. Então, isso aqui é básico na nossa cultura, na nossa religião. Então, esses atos são contra o conceito básico de paz do Islã. As religiões têm a mesma fonte, a mesma origem. A religião cristã, judaica, islamismo tem a mesma fonte, a mesma origem. Então, o Islã está sendo interpretado de uma maneira muito errada atualmente, talvez por fatores externos. A pressão sobre o islamismo, a invasão do Iraque, talvez a invasão do Iraque pelos americanos, a divisão do Iraque, esses talvez criaram um clima que deixa esses grupos religiosos ou grupos radicais interpretar o Islã de uma maneira bem errada. Antes de voltarmos ao debate, vamos dar uma olhadinha nas redes sociais e saber o que as pessoas têm comentado sobre esse assunto? Confira comigo no quadro Hashtag. Gente, então vamos dar uma olhadinha aqui no telão e ver o que as pessoas têm comentado. O Sidney disse que o Estado Islâmico é uma péssima denominação para o grupo tão minoritário no meio de bilhões de adeptos ao Islã. Já o Igor, o Estado Islâmico queimando livros e destruindo relíquias culturais de museus. Achei que estivéssemos na pós-modernidade. Acho que tem mais uma, o Felipe. O fanatismo e a obsessão pela religião ainda vai acabar com esse mundo. Professor, a contribuição dos internautas tem muito a ver com o que nós estávamos conversando no primeiro bloco, mas seria interessante o senhor comentar. Realmente a gente vê que é isso mesmo que a gente estava falando, né? Quer dizer, eu acho que o Sidney aí, ele vai num caminho que nós estávamos discutindo aqui, que realmente grupos como esse não representam de maneira nenhuma a religião islâmica e o povo que professa essa fé, né? Eu acho que o Islã é muito maior
do que esses grupos, né? O Igor, ele fala ali que o Estado Islâmico ele pensou que estava na pós-modernidade, mas tem que lembrar para o Igor que a pós-modernidade é o que possibilita esses movimentos. Ela também, quando a gente estuda um pouquinho esse fenômeno, o que é a pós-modernidade, a gente vê que ela com a dificuldade que nós temos hoje, muitas vezes, das identidades culturais, e pessoas vão buscar essa identidade, muitas vezes, em movimentos extremistas. Então, é quase que ela possibilita um retorno a um passado, a uma certa tradição. Então, partindo ali da contribuição do Felipe, do fanatismo, da obsessão, gostaria de perguntá-lo, o fenômeno religioso, ele é um fenômeno complexo, ambivalente, e assim como há diversos cristianismos, o senhor falava que também há diversos islamismos. Podemos dizer, assim, que o fanatismo acompanha as religiões e, nesse caso, favorece alimentar o horizonte desses grupos? Você disse muito bem, o fenômeno religioso é um fenômeno humano, né? E como todo fenômeno humano, é de uma complexidade muito grande, né? E quando se busca os fundamentos, né, quase que tem não a renovação da tradição, mas um retorno à tradição, né? E isso é passível em todas as religiões, né? Então, quer dizer, o fanatismo pode estar presente não só nas religiões, né, porque nós estamos falando aqui de religião, mas nós temos que lembrar que existe o fanatismo político, o fanatismo econômico, né? Mas as religiões, de uma maneira geral, podem, muitas vezes, né, não elas em si, mas podem, alguns grupos dentro delas, criar certos tipos de fanatismo que promovem, muitas vezes, o fechamento ao invés do diálogo. Vamos esclarecer melhor o quadro dos fatores, por exemplo, sociopolíticos, culturais e religiosos, que ali dão compreensão a esse fenômeno. Eu acho que principalmente o aspecto mais importante disso, né, é o aspecto do enfraquecimento dos estados ou, em alguns lugares, o desaparecimento completo do Estado. Né? Nós sabemos que as pessoas, sempre há uma comparação entre Oriente e Ocidente, exatamente por causa do tipo de política, organização social e política que nós estabelecemos aqui no Ocidente, né? Em que nós temos um Estado e que esse Estado é soberano, e que ele tem um povo, tem uma nação, né? E ele é organizado politicamente dentro de um Estado democrático de direito. Né? Nós temos outras formas de Estado a não ser essa, como os Estados teocráticos, como é o caso do Irã, mas que é um Estado organizado com um parlamento. Claro que o poder religioso está acima do parlamento, mas tem um parlamento que representa o povo e tenta aglutinar as diversas vertentes culturais presentes dentro do país. Né? Quando, em alguns momentos, isso desaparece de uma forma bruta e não aparece um outro modelo para substituí-lo, como é o caso da Líbia, como é o caso do Iraque, né, como nós estamos vendo agora em algumas partes da Síria, na guerra civil que lá se vive, né, nós começamos a perceber que, na falta de um outro modelo, né, grupos extremistas assumem o controle. Né? E esses grupos extremistas buscam uma orientação muito perigosa, que é a leitura da religião, né, a leitura da lei religiosa, completamente sem contextualizá-la, completamente sem possibilidade nenhuma de hermenêutica e de interpretação maior. Então, quando as instituições políticas elas são destruídas, por exemplo, quando há invasões de grandes nações, invadem, por exemplo, países como o Iraque, a Líbia, etc., isso é que é a grande, vamos dizer assim, o que colaborou e favoreceu o surgimento do Estado Islâmico. Exatamente, porque isso mostrou, vamos dizer assim, é como se fosse aquilo que estava reprimido, aquilo que estava preso, que vem à tona. O que não significa que o que estava oficialmente colocado, que era um regime, vamos dizer assim, legal, democrático, interessante, também não, mas era o poder constituído. Vamos lembrar muito bem do Iraque, da figura do Saddam Hussein, como ele com mão de ferro, como é que ele mantinha o poder num país com tantas etnias, mas que, por outro lado, ele massacrava outras. Né? Vamos falar um pouquinho, professor, sobre o posicionamento da ONU e das grandes potências com o surgimento do Estado Islâmico. No julgamento do senhor, tem sido procedente, prudente? Como o senhor avalia essa postura até então? O mundo como todo assiste com certa preocupação o surgimento, a efervescência e a continuidade de movimentos como esse. Né? A ONU está preocupada, sim, obviamente, assim como os países do Ocidente, da Europa, as comunidades internacionais estão preocupadas com isso. Né?
Mas muitas vezes essa preocupação e às vezes as tomadas de decisões, não especificamente da ONU, mas de países isolados, têm acirrado mais esse processo com interferências às vezes militar em alguns desses países, né? Então, vamos dizer que eu acho que tem que haver um esforço internacional para coibir esses movimentos, mas tem que haver, acima de tudo, o diálogo para tentar compreender exatamente o porquê que esses movimentos surgem, né? E isso não pode ser resolvido apenas com uma intervenção militar, não é isso? Então, eu percebo que tem que se entender um pouco melhor, dentro do contexto de cada país desse que hoje vive com praticamente uma desinstitucionalização, com o desaparecimento do Estado, como é que as relações ali, o que aglutina as relações? Né? Então, eu acho que a comunidade internacional pode oferecer uma ajuda importante, sem ser a intervenção militar e bélica, que só causa mais destruição e que fecha completamente qualquer possibilidade do diálogo. Professor, há futuro para fenômenos como o Estado Islâmico, nesse nosso contexto? E aí é uma pergunta que nós temos que fazer para a nossa sociedade como toda, né? Nós temos que trabalhar sempre para a gente conseguir transformar a sociedade, né, Edmar? Então, à medida que as sociedades forem mais justas, forem mais igualitárias, as relações forem mais fraternas, né, à medida que as religiões, né, colocar acima de tudo o diálogo como princípio, não o fechamento a um mandamento ou uma lei, né, à medida em que nós conseguirmos nos abrir para acolher as diferenças e saber que a gente vive num mundo da diversidade e que a gente tem que se educar para a diversidade, né, com essas posturas, os extremistas eles vão ficando como um corpo estranho e tendem a desaparecer. Mas se nós continuarmos na linha em que o diálogo não existe muitas vezes, nós não somos educados para o diálogo, nós não respeitamos as diferenças, né? Nós não respeitamos culturas diferentes, né? A sociedade quer ser uma sociedade de massa e de consumismo, onde só vale o poder de compra, onde só vale o poder do dinheiro, onde a política internacional quer implantar um modelo político para todo mundo que seja padrão. Enquanto for nisso, isso vai favorecer o surgimento de grupos como esse e aí eles vão ter um terreno fértil para divulgar aquilo que eles querem e para implantar, como em muitos casos, aquilo que eles desejam. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui, enriquecendo o programa Novos Tempos. Eu que agradeço a oportunidade. Como vimos, fenômenos sociais como o Estado Islâmico mostram o lado doentio do ser humano. Somos capazes de amar, mas igualmente de odiar. Para a esperança de novos tempos se concretizar, urge investimentos em educação, justiça e igual cidadania planetária. Assim, poderemos aprender a refletir, dialogar e transformar o nosso jeito de ser e de conviver. Bom, por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia. Esse foi o nosso programa de estreia. O Novos Tempos é uma parceria entre a PUC-TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem nós voltamos. Muito obrigada pela companhia.